Fala, massa atleticana! Hoje tem Galo e Palmeiras no Mineirão, mais um jogo importante, decisão pelo Campeonato Brasileiro, e a gente quer conversar um pouquinho com você, bater um papo aqui a respeito dessa partida, falar um pouquinho do adversário, falar um pouquinho do time que o Cudê pode colocar em campo e da importância desse jogo para o Galo. E eu estou aqui com o Fred e com o Pedro para poder falar do assunto. É isso aí, né, Massa? A gente vai acompanhar esse jogo que deve ser muito disputado. Estou esperando um jogo muito difícil, um jogo bem aberto. Para mim, hoje, o Palmeiras é a equipe a ser batida no futebol brasileiro. E mesmo com o gramado do Mineirão ó, tentando atrapalhar aí, eu acho que a gente vai ter um jogo bom. Acho que vai ser um belo jogo. Tem tudo para ser um dos melhores jogos do futebol brasileiro nesse ano, até o momento. Acho que é um jogo que todo mundo já está esperando, já tem um tempo, né? Hoje, para mim, é um dos principais jogos do Brasil, são as duas melhores equipes, né? Eu estou aguardando qual que vai ser o posicionamento do técnico do Palmeiras, o Abel, amanhã sobre o gramado do Mineirão. Ele é um dos maiores críticos de gramados, né, no Brasil. Ele tem um projeto para ajudar nessa questão dos gramados e tudo. Eu quero ver qual que vai ser a postura dele, porque o gramado Mineirão tá ridículo, né? Mas vamos lá. A gente tem, Pedrão, qual que vai ser a possível escalação do Palmeiras aí? Vamos começar falando da equipe do Palmeiras, falando do adversário aí, eles devem vir com time titular, provavelmente, né, Fred? Você estava até comentando em off aqui com a gente, mas o time que treinou foi o Everton, Mike, Luan, Gustavo Gomes e o Piquerez, Zé Rafael, Gabriel Menino, Rafael Veiga, Arthur, Dudu e Rony. Ou seja, força máxima. O primeiro treino eles fizeram foi com essa formação, mas a gente sabe que pode mudar alguma coisa aí de última hora, né, Fred? Na verdade, o que acontece? Logo após o jogo deles durante a semana, né, eles tiveram um desgaste muito grande, igual também o Atlético está tendo pela sequência de jogos, né? E eles estão passando por um momento muito parecido com o nosso, de alguns jogadores estar com o CK, né, que a gente fala, um pouco elevado. Então, logo após o jogo, antes do treino com bola, os jogadores que fizeram, né, a partida no meio da semana fizeram um trabalho de recuperação física lá, né? E o primeiro treino que ele deu, coletivo, ele colocou esse time, né, que é o time forte deles, né, que é considerado o time titular, né? Então ele deve ir para Belo Horizonte com esse time, desde que nas últimas horas agora não aconteça nenhuma alteração em nenhum exame de algum jogador deles, né? Do CK e tudo. Então provavelmente ele não vai poupar ninguém, ele vai com força máxima. E é um time bem forte, né, Vitor? Sim, com certeza. O Pedro foi muito feliz quando ele disse que o time a ser batido, né, no futebol brasileiro. E o Palmeiras hoje é um exemplo de consistência, né? É um exemplo de continuidade, de você ter um projeto ali consolidado, um grupo de jogadores montado pelo treinador. Então, às vezes, a gente pega a escalação de um adversário e procura, né? Quais são os grandes jogadores que podem, de repente, dar trabalho para a gente. E no caso do Palmeiras, todos os jogadores podem, porque não é uma questão só de nome, é uma questão que o time foi montado pelo treinador, o time foi pensado pelo treinador. Então, ainda que o Palmeiras de última hora ali, né, sofra alguma mudança, tenha alguma adaptação no time, ele faça alguma variação no time ali, o time do Palmeiras segue sendo forte, é um time muito consistente, é um time que perde muito pouco, mesmo quando joga fora de casa, perde muito pouco. Na Libertadores aí vem de uma vitória fora de casa, venceu por 3-0, ou seja, um placar expressivo para quem joga fora de casa em uma competição tão competitiva como a Libertadores. É um treinador que tem o time na palma das mãos. Ele sabe exatamente o que cada jogador pode entregar para ele fisicamente, tecnicamente e taticamente. Entretanto, do outro lado, o Galo tem o costume de fazer bons jogos contra o Palmeiras. O Galo empatou na Libertadores, fomos eliminados 2 vezes para o Palmeiras, na questão do regulamento. Em um momento, por conta do gol fora, em outro momento, a disputa foi para os pênaltis e a gente acabou sendo eliminado nos pênaltis. Então, o Galo é esse time que costuma dar trabalho para o Abel Ferreira. No início da temporada, quando me perguntavam sobre favoritismo, né? Os caras estão 3 anos mantendo o mesmo trabalho, foram bicampeões da Libertadores. Então, eu colocava o Palmeiras como favorito. E o Galo é um desses times que tem totais condições de, em algum momento da temporada,
tirar esse favoritismo do Palmeiras. Vai ser, eu acredito que será um jogo disputado, porque os jogadores de ambas as equipes, que jogador que não gosta de jogo grande, né? E o Galo tem no seu elenco jogadores que gostam de jogo grande. O Hulk gosta de jogo grande, o Zaratio gosta de aparecer em jogo grande. Então você tem jogadores que gostam de grandes decisões, assim como o do Palmeiras também tem. Então eu acredito que vai ser um jogo muito bom por isso. Tem uma preocupação aí por conta dos jogadores que estão pendurados, né? O Pedro tá até com essa lista aí pra gente. Isso, ó. Saravia, a gente não sabe ainda se vai jogar. O Otávio, que não deve jogar. Aí vem Zaratio, Hulk, Johan, Vargas e Pavon. Todos eles pendurados. Então, essa preocupação, porque se tomarem um amarelo nesse jogo, ficam de fora no clássico, né? Principalmente preocupação com o Hulk, né? Que é o grande craque do time. Ninguém quer ver ele de fora do clássico. Então, tem mais essa preocupação também pro Galo nesse jogo. Essa é a importância da gente ter um bom elenco, né? Porque isso vai acontecer com todos os clubes, né? Essa questão de cartão, né? O jogador ficar fora de um jogo e de outro, assim. Eu acho que assim, o nosso jogo ele sempre encaixa bem contra o jogo do Palmeiras, né? A gente sempre faz bons jogos, né? Igual o Vitor tava comentando. Agora, para vocês dois, assim, eu vejo que o Palmeiras ele é um time tão completo que você vê que eles têm uma parte coletiva muito boa. E além disso, eles têm a questão individual dos jogadores também. Tem jogadores que fazem a diferença no individual, né? Para vocês dois, assim, quais são, assim, pelo menos uns 2 ou 3 jogadores que vocês acham, assim, do Palmeiras que podem fazer a diferença no individual? O coletivo a gente já sabe que é bem forte deles, né? Eu vejo o Rafael Veiga e o Dudu, acho que são os dois que mais preocupam. Apesar do Rubens ter se dado muito bem nos duelos contra o Dudu nas últimas partidas, né? Marcou muito bem. Inclusive foi ali que começou o Rubens lateral, né? Foi no jogo contra o Palmeiras que o Turco coloca ele ali para marcar o Dudu. Verdade. Uma partidaça. Mas o Veiga também é um cara que me preocupa muito. Bate bem de fora da área, é um cara inteligente, consegue dar aqueles passes que quebram as linhas. Eu olhando a escalação do Palmeiras, comparando assim com a escalação possível do Atlético, a escalação titular do Atlético, posição por posição, eu não sei se é um pouco de clubismo meu, mas eu acho que o Atlético venceria nesse 11 contra 11, posição por posição. Mas o que o Vitor falou do coletivo tem muita diferença. O que o Vitor sempre fala, por exemplo, bola parada. O Palmeiras tem uma infinidade de jogadas ensaiadas de bola parada. Geralmente sempre fazem gol na bola parada. Gustavo Gomes é um cara que preocupa também, né, nessa parte. Então, eles trabalham muito bem, sabem como controlar muito bem o jogo. É fruto de um trabalho que vem de muito tempo, né? Então, eu acho que o coletivo do Palmeiras é um diferencial nesse jogo aí. E eu trazendo alguns dados, o Palmeiras não perdeu ainda nesse Brasileirão. São 4 vitórias e 3 empates. Eles são o único time invicto. Botafogo, apesar de estar em primeiro, já perdeu uma partida. Mas o Abel Ferreira nunca ganhou do Galo. Ele se deu bem em algumas classificações, mas sempre com os empates. Então a gente tem esse tabu a nosso favor, mas tem também a questão da invencibilidade deles. Então acho que vai ser um jogaço, assim, não dá para prever o que vai acontecer, não. E você, Vitor, quem você acha? Palmeiras é cheio de jogador interessante, né? Eu gosto do Gustavo Gomes, que muito dessa coisa do Palmeiras perder muito pouco se deve à qualidade desse zagueiro. O Gustavo Gomes é um cara que ele tem uma facilidade de tirar um determinado atacante do jogo. Assim, às vezes ele joga contra um grande atacante e o atacante passa despercebido. Tem uma facilidade muito grande para poder anular o adversário e é um zagueiro de muita força física, tanto na área defensivamente quanto ofensivamente. Como o Pedro bem comentou, o Palmeiras, se tiver 3 escanteios seguidos, tem uma jogada ensaiada para cada escanteio. Isso faz muita diferença, porque quando você aprende a marcar uma bola parada do time, no lance em seguida, eles vêm com uma jogada diferente e aí, nesse momento, você pode sofrer um gol. Tem muito dedo do treinador também. E no ataque, né, tem o Dudu, taticamente, tecnicamente, é um jogador que desequilibra, o Rafael Veiga, que é o cara da bola parada, que é o cara que, com a bola nos pés, faz a diferença. Mas eu quero chamar a atenção também para o Arthur, que para mim, foi uma excelente contratação deles, o Arthur, que estava no Bragantino. É um cara que tem um ótimo controle de bola, que flutua bastante no campo, que quando traz para dentro leva muito perigo, tem a finalização de fora da área, e com Abel Ferreira tem participado de muitas infiltrações para poder aparecer na área, para poder finalizar.
explorando, né, uma qualidade, uma característica do jogador. Assim, existe, né, uma ideia de que o Abel Ferreira ele é tão bom que existe uma ideia disseminada no futebol brasileiro que o elenco do Palmeiras é pior do que parece. E o treinador é muito bom. Mas, de fato, o treinador é muito bom. Mas esse elenco do Palmeiras também não é ruim, não. É de altíssimo nível. Um fator interessante sobre isso que você comentou do Arthur. Desde que o Arthur chegou ao Palmeiras, ele jogou todos os jogos. Todos. Todos os jogos. Já fez 5 gols, né? Eu acho que, assim, você vê a importância do Abel, né? A gente pegando o time do Palmeiras do ano passado, para mim era a peça que faltava no time do Palmeiras. Que era o Arthur, ele foi lá, conseguiu pinçar o cara, pegar o cara e colocar no lugar que ele precisava, na função que ele precisava, né? Então, ele vem ali fazendo muito bem essa dobradinha ali com o Veiga, né? O Veiga voltou bem, né? O Veiga tem essa questão, esse problema de contusões, né? É uma pena, né? Mas eu acho que os dois ali estão fazendo uma dobradinha ali no meio ali, muito interessante, né? Mas um jogador que me chama atenção muito também, cara, é o Rony. O Rony, ele não aparece muito assim, você vê essa questão de gols, assim, tudo, né? Mas ele tem uma importância muito grande, que ele me lembra até, ele faz uma função muito bem, que me lembra até a função que o Vargas faz no Atlético muito bem, que é abrir Joga pro espaços. time, né? E ele abre muitos espaços. O Rony, ele tem essa questão de abrir o espaço para o pessoal chegar de trás. Então eles têm que ficar muito atento amanhã, né, com essa questão do Rony, né, dele abrir esses espaços. E ele é um cara importantíssimo para a questão dos contra-ataques do Palmeiras. Normalmente os contra-ataques do Palmeiras passam no pé dele e ele que vai na velocidade e puxa esse contra-ataque. E uma outra questão dele também, que ele faz com muita. Ele faz muito bem feito, né? É a recomposição. Ele faz uma recomposição muito rápida. Né? Então, para mim, hoje, no time do Palmeiras, eu tenho um ponto assim, como se fosse assim, um ponto de atenção. Eu teria um ponto de atenção muito maior no Rony do que no Dudu. Eu acho que o Rony é muito mais importante hoje por esquema tático do Palmeiras do que o Dudu. Ele é um cara mais completo no esquema tático. Não sei o que vocês acham dele, do Rony, né? Eu acho ele importantíssimo pro esquema do Palmeiras. Acho que é um bom jogador. E você vê que é um cara que não desiste de jogada nenhuma. Acho que isso é uma característica muito importante também. Além da parte técnica que ele tem, da parte tática, que ele é muito importante para o esquema do Abel. Tanto é que o Abel não abre mão dele. Ele tem essa questão de ser aquele cara raçudo, cara que vai até o fim, que tenta, que dá 20 bicicletas até acertar uma e fazer o gol de bicicleta. Então eu tenho aquela questão de nunca desistir também. Acho um jogador perigoso. É um cara meio imprevisível também, né? Às vezes ele pega a bola e você não sabe o que ele vai fazer. Então também, acho que é um ponto de atenção. Espero que a zaga do Galo esteja bem aí para marcar esses caras, principalmente o Nathan Silva, caso ele jogue, porque vai passar um filme na cabeça dele. Acho que toda vez que ele enfrentar o Palmeiras, vai passar um filme na cabeça dele daquela Libertadores de 2021. Então, que ele esteja calmo, tranquilo, caso jogue e faça uma boa partida também. Ô Pedrão, na hora que você falou da escalação do Palmeiras aí, vamos olhar aí. Quais são os dois laterais do Palmeiras que vão O pro Mike e o Vasco? Piquerez. São dois jogadores que têm uma força física muito grande na lateral, né? Aí vamos pensar assim no jogo, né? Vocês acham que hoje, a gente pegando jogador por jogador, posição por posição ali, né? Nas duas equipes, o nosso ponto fraco hoje contra o jogo do Palmeiras seriam as laterais? O que vocês acham? Tanto ofensivo como defensivo. É o nosso ponto fraco hoje? Eu acho que é difícil afirmar, porque, por exemplo, do lado direito, o Kudê corrigiu com a presença do Pavon. Então, por exemplo, hoje, o fato do Pavon estar presente ali, fazendo quase que como um ala pelo lado direito do Atlético, ele vai prender muito o Piquerez. Vai facilitar o jogo do Mariano e vai prender muito o Piquerez. Do lado esquerdo do Galo, o Rubens não tem tido problema defensivamente. Ele é um jogador que tem o maior número de desarmes, um jogador que sempre consegue anular bem o lado direito das equipes. Desde a final do Campeonato Mineiro contra o América, que ele jogou contra o Arthur, menino da seleção brasileira sub-20,
Ele conseguiu jogar muito bem, com desarmes, em cima da marcação, com muita vontade, com muita força ali, até mesmo porque o Mike também é um jogador ali que eu prefiro o Piquerez, no caso. O Mike tem sua qualidade, mas eu acho que a maior força do Palmeiras tá nesse lado esquerdo com o Piquerez. Acho que vai ser um duelo interessante. Agora, ofensivamente, o lado esquerdo, para mim, ofensivamente é um problema, porque o Johan tem feito boas partidas, mas não vem de uma boa partida contra o Atlético Paranaense no Mineirão. E ele joga por ali. E o Rubens, ofensivamente, não contribui tanto. Tem muitos erros de gesto técnico. Às vezes, quando é para abrir, não abre. Quando é para passar, não passa. Muito preso ali na defesa, preocupado com a marcação. Ofensivamente, eu acho que o lado esquerdo pode ser um problema. Eu, inclusive, não entraria com o Johan na escalação titular. Eu acho que eu colocaria o Patrick para ter um pouco mais de força física. Ele é um cara que busca um pouco mais a linha de fundo, para tentar dar um pouco mais de dor de cabeça, que o Johan ele tem a tendência de puxar muito para dentro, né? Exato. Eu tô com você nessa. Eu acho que eu mudaria, mas é aquilo. Você tem uma noção mais ou menos, Fred, do time? O Galo vai com força máxima, tem jogador que alguns jogadores saíram do jogo contra o Atlético Paranaense bem exaustos, assim, né? E estão com o CK um pouco elevado. Mas como o jogo vai ter um tempo do jogo do meio da semana para o jogo do fim de semana, né? Vai ter essa questão da recuperação, né? Pode ser que recupere. Só que a gente tem que pensar que a gente tem um jogo muito importante na quarta-feira, né? Contra o Corinthians, né? Que vale din-din, né? Muito dinheiro, né? Vale, o Atlético está precisando, né? Então, assim, eu imagino que eu não gosto muito de ficar falando das escalações, que eu fico assim, o cara do Palmeiras vai ver qual que vai ser, né? Posso falar o que eu assim, que eu acho, né? O que eu entraria, assim. Por exemplo, vamos fazer um jogo aí com o Pedro, que é mestre nessa parte aí, né? Da gente escalar o nosso Galo, Pedro. Vamos lá, eu começo, Everson. Fácil. O Everson. Vocês iriam de Mariano ou Saravia? Eu, pela sequência dos últimos jogos, né? E o que a gente tem aí, olhando para os próximos jogos, aí vamos lá. Eu entraria, por exemplo, com o Mariano contra o Corinthians. Então, Entendi. Por eu querer o Mariano um pouco mais inteiro contra o Corinthians, eu entraria com o Saravia hoje. Né? O Saravia, para mim, seria titular, exatamente pensando na sequência e não pensando somente no jogo do Palmeiras. Mas um caso interessante que a gente tem que tentar pensar na cabeça do treinador, e é uma coisa que eu sei, muita gente fica vendendo essa ideia que o Kudê faz rodízio, né? Cara, isso é uma ideia tão que nada a ver, porque sabe uma coisa que o Kudê faz muito? Isso, se você for pegar, tem uma entrevista que a gente, numa coletiva, a gente fez uma pergunta para um jogador e ele respondeu sobre isso. Se eu não me engano, acho que foi até o Zarate que respondeu sobre isso. O Kudê, não foi o Zarate. Não foi o Zarate, não, foi algum outro que a gente fez. O Kudê, ele arma a equipe do Atlético de acordo com o adversário. Então, por isso que às vezes ele muda uma peça ou outra e é questão física, né? Porque os times dele têm essa questão de intensidade e tudo. Eu não vejo por uma questão de rodízio simplesmente dele. Se eu vou fazer um rodízio ali para descansar, não. Eu não vejo isso. Eu vejo que ele faz uma análise muito precisa do adversário, né? E é óbvio que ele vai cruzar esses dados do CK. Então, eu pensando um pouco nessa questão do jogo de quarta-feira, eu entraria com o Saravia. O Abel Ferreira mesmo, ele roda o time com mudanças pontuais ali tem 3 anos, né? E é uma hipocrisia, assim, vocês me perdoem, mas é uma hipocrisia do caramba, porque a galera olha o Galo e às vezes é uma galera que, trabalha com o Galo, tá ali, e olha com uma má vontade, porque se olha para o Palmeiras, o Abel Ferreira roda o time, mexe no time, tem 3 temporadas, ele ganhou 2 Libertadores, ele ganhou um Campeonato Brasileiro, ele ganhou Copa do Brasil, ele fez um jogo super competitivo contra o Chelsea no Mundial. Então,
Se você quer bater no Kudê, porque o Kudê mexe no time, bate no Abel também, que tá mexendo no time, que tá ganhando todos os campeonatos. Então, assim, é complicado, é de uma hipocrisia sem tamanho. Mas, falando do lateral direito que vai para o jogo, eu concordo com o Fred, porque o Mariano hoje ele é muito importante para o Galo. E ele, fisicamente, aí é minha opinião, hoje, dia 27, hoje, na minha opinião, fisicamente, o Mariano não come banco para o Saravia em nenhuma hipótese. Ele come banco para o Saravia. O Mariano é titular e ele conquistou isso na bola nos últimos jogos. Mas, e aí, pensando fisicamente na recuperação do atleta, preservaria ele para o jogo de quarta-feira contra o Corinthians, porque é mata-mata, é Copa do Brasil. Mas, pensando na estrutura do time, pensando na formação, nas funções dos jogadores dentro do time, eu escalaria o Bruno Fux na direita. Eu ia perguntar se alguém pensaria nessa possibilidade também. Porque basicamente eu não sei ainda, aí é uma incógnita, tá? A gente não sabe. A gente não sabe como que Saravia e Pavon irão se comportar juntos em campo. Sim. Porque os dois meio que fariam a mesma coisa. É claro que o Saravia é um pouco mais baixo, mas o Pavon e o Saravia talvez eles poderiam bater cabeça por ali. Então, eu iria com o Bruno Fux até para sustentar um pouco a defesa, ajudar um pouco na saída, colocar um pouco mais de estatura, porque o Palmeiras é forte na bola aérea, e aí você ganha um pouco na estatura também com o Bruno Fux ali. Então eu ia com o Bruno Fux. O que eu fico pensando é que, assim, o Palmeiras do meio pra frente é um time muito rápido, né? Igual eu falei dos contra-ataques com o Rony ali e tudo, né? Então eu acho que seria um jogo super importante para o Atlético conseguir fazer aquela linha de 3 ali atrás quando a gente estiver defendendo. E eu não sei se vocês até me perdoem, eu já falei que taticamente eu não sou um cara muito bom para fazer essas análises, mas eu não sei se o Saravia teria essa capacidade e essa condição de fechar essa linha ali com os zagueiros e fazer uma linha de 3 igual o Mariano faz. É a mesma preocupação que eu tenho. E aí, no caso, o Bruno Fux faria exatamente isso. Ele baixaria ali para poder jogar junto com os outros zagueiros, né? Que parece um sistema com 3 zagueiros, mas não é. Ele estaria de lateral direito, mais se preocupado mais com a defesa, jogando por dentro, da mesma forma que o Mariano faz. Dessa forma, o Kudê não ia mexer na estrutura do time. Ele conseguiria mexer na peça sem mudar a estrutura. Se ele coloca o Saravia, ou ele tira o Pavon e mexe na estrutura, ou a gente vai fazer meio que um teste contra o Palmeiras. Então a gente fecharia aí, Pedro, então, com Everson Saravia e Fux, é isso? Não, Everson e Fux. O Fux no lugar do Saravia. Entendi. É uma boa, hein? É uma boa. Seria 2 zagueiros normais e o Fux na lateral direita para poder baixar, jogar como um terceiro zagueiro quando precisar, ajudar na saída de bola e como um lateral direito ali. Ótimo. Não, beleza, então vamos fechar então aí. Everson e Fux. Everson e Fux. Aí a dupla de zaga. Eu iria Nathan Silva e Gemerson. Acho que é o que tá ganhando. Tá tão bem, apesar do Nathan ter essa preocupação. Mas uma hora ele vai ter que jogar contra o Palmeiras, cara. E vai ter que superar isso. Então, acho que ele tá num bom momento. Acho que pode ser a hora dele o jogo aí. O jogo contra o Palmeiras, o que vem na minha mente, não posso mentir como torcedor, é aquela jogada em cima do Nathan e o pênalti perdido pelo Rubens. As duas situações. Mas assim, aí uma coisa que eu queria perguntar para vocês, assim, o Gemerson. Para mim, o Gemerson, ele aparece muito pouco para a torcida e é um cara importantíssimo para o time. Joga muito pro time. E o Gemerson está vindo numa sequência muito grande, né? Então, assim, pensando no jogo do Corinthians, será que não era hora da gente dar uma segurada no Gemerson e fazer essa mudança na zaga ali? Ou não? Ele vai dar conta mesmo e vamos com o Nathan Silva e Gemerson, que já fizeram uma dupla boa nos últimos jogos aí, estão tomando poucos gols e tudo. O que vocês acham? Bem fisicamente, eu iria de Gemerson e Nathan Silva. Agora, se tiver necessidade de poupar, eu acho que o Lemos dá conta do Ricardo. Acho que meio que, tipo assim, a gente tem 2 escalações hoje, né? A gente tem uma escalação que é meio que, tipo assim, a gente não tem informações físicas sobre os atletas. Então, se tiver todo mundo 100%,
é a questão do Mariano na lateral, é a questão do Gemerson ali na defesa. Pensando em poupar e preservar atletas para o jogo contra o Corinthians, aí a gente tem essa escalação, por exemplo, com o Fux na direita, a gente pode colocar o Lemos ali no lugar do Gemerson. Eu assim, não sei se eu tô maluco de pensar assim, mas eu acho que esse jogo contra o Palmeiras oferece mais risco para a zaga do que o jogo contra o Corinthians. O Corinthians está muito desorganizado, é um time que tem atacado muito pouco, então eu acho assim que o Lemos, eu acho assim, que é possível poupar o Gemerson contra o Corinthians e colocar um Lemos contra o Corinthians. Acho que ele vai sair bem. Mas a questão é que o Corinthians precisa de fazer 3 gols. Sim. Então, ainda que o Vanderlei Luxemburgo não queira atacar, e eles estão jogando em casa. Então, assim, Gaviões, torcida do Corinthians apoiando em peso. Os jogadores, e tipo assim, o Fred, né, frequentou mais tempo de estádio do que eu, pode falar com mais propriedade. Assim, o jogador, ele obedece o treinador, o jogador, ele obedece o sistema tático. Mas tem uma coisa ainda mais poderosa do que sistema tático, é a torcida. É um estádio lotado, cara. É um estádio lotado. Faz diferença, sim. O treinador pode falar assim, cara, fica, não sobe. Mas se a torcida do Corinthians estiver ali gritando, empurrando, os caras vão pra cima e vão acreditar que podem fazer o gol. Eu acho, cara, eu até falei isso acho que no programa nosso aí, né, ô Vitor? Eu acho um jogo, assim, super complicado contra o Corinthians, e por incrível que pareça, eu acho 2-0 um placar perigoso. Os caras fazem um gol, já começa a crescer no jogo lá e tudo. Então, o primeiro tempo vai ser muito importante. Mas aí é pro outro pré-jogo, né? Sim. Mas assim, pensando no todo, que vocês falaram aí, acho que talvez pela questão da qualidade nossa da zaga, que a gente tem o Lemos, tem o Fux também, tudo aí, eu iria no Palmeiras, Nathan Silva e Gemerson, até pensando nessa questão também, assim, será que não seria bom também ter um jogo contra o Palmeiras, assim, pro Nathan, e ele fazer aquela partidaça, e a gente já tirar isso da cabeça daquela questão que teve com o Palmeiras, né? Às vezes a gente já tira isso da cabeça, pô, agora ele foi bem, né? Aquilo foi uma questão pontual ali, porque a gente fica com essa insegurança. Mas e aí, Pedrão, e na esquerda? Então fechamos com o Nathan e Gemerson, ok? Nathan e Gemerson, isso. Na esquerda acho que não tem muito segredo, eu iria de Rubens. Acho que ele vai muito bem contra o Palmeiras sempre, consegue marcar muito bem o Dudu. Quando cai ali pelo lado direito, então eu iria de Rubens. Acho que não tem muito segredo, não. Eu acho que até pela juventude do Rubens e tudo, essa questão física, acho que não, com o Rubens, pelo menos não era para ele sentir, né? Né? Um cara muito jovem e tudo, assim, então essa força física ele tem. Então, acho que pensando na sequência também, eu iria com o Rubens também aí. Eu sigo. Volante, a gente tem um disponível, né? É o Rodrigo, é o Bataglia. Eu não sei a questão física dele, porque ele tem atuado muito também, mas para mim não tem como colocar um moleque da base no jogo desse. Mesmo com o Otávio disponível, eu iria de Rodrigo Bataglia, porque vem bem, é um cara que tá voltando, chegou da Europa, né? Precisa de jogar. A gente vê o quanto jogar jogos também faz bem para alguns atletas, né? Sim. Ele começou um pouco lento, um pouco travado. Ele é um cara que, tipo, ele não compromete muito os companheiros. Então, ele arrisca quando tá confiante para arriscar. Então, ele tá mais confiante e fisicamente está evoluindo. Então, e a estatura também, né? Eu volto a dizer, preocupado com a estatura desse time. O time do Palmeiras realmente... É porque a gente vê muitos gols do Palmeiras de bola aérea. Mas quando você assiste a jogos do Palmeiras, é bola na trave, é cabeceio, goleiro salvando. Eles têm um volume alto de jogadas perigosas pelo alto. Então, o Rodrigo Bataglia é um cara que poderia ajudar por ali. Sim. Eu também acho que a gente vai eu também acho importante ir com ele exatamente por essa questão da bola aérea. É um cara que saiu exausto, tá? Do jogo contra o... Do jogo, né? Da Libertadores, ele saiu bem, assim, correu demais também, né? Tá doido, correu o campo inteiro. Mas eu também iria com ele, até porque o Kudê não é de... o jogador tá voltando de uma contusão, o Kudê não é de já... O cara voltou, já colocar para jogar, não. Né? Então, acho que o Otávio não... Até arriscar também já voltar com o Otávio num jogo tão intenso assim, né? Então também eu iria de Bataglia. E quem que seria aí para vocês o parceiro dele ali, né? No meio.
O meu meio seria Pavon, Zaratio e Patrick. E aí, Pedrão? Eu ia de Pavon na direita, Patrick na esquerda também, eu fiquei em dúvida no meio, se eu iria de Zarate ou Edenilson. Uma boa. O Zarate tá pendurado, tem a questão física, mas eu acho que o Zarate hoje em dia é mais importante para o esquema do time. Eu iria de Zarate porque o meio-campo do Palmeiras tem muita entrega. Meio que, tipo assim, eles também têm um motor. Gabriel Menino é um parceiro. Os caras, um nível de intensidade muito grande. Eu iria com. Eu também pensando nesse sentido, eu manteria o Zarate. Aí, né? Então, Bataglia e Zarate. Aí vamos aí agora pro Johan, né? Na posição do Johan, não é isso? Isso, eu iria com o Patrick, igual eu já falei anteriormente, o Vitor também. Eu iria de Patrick, deixaria o Johan descansando. Eu vou ser voto vencido nessa. Eu não iria com o Patrick começando o jogo, não. O que eu pensaria? Eu entraria com Edenilson. Porque eu colocaria o Bataglia um pouco mais atrás ali, né? Fazendo a retaguarda ali na frente da zaga, essa saída de bola. Eu colocaria o Edenilson ali praticamente junto com ele e eu liberaria um pouquinho mais o Zarate. Eu deixaria o Zarate um pouquinho mais solto, assim. Exatamente por o Palmeiras ter essa questão de contra-ataque, um ataque muito veloz, eu reforçaria essa defesa nossa ali com o Edenilson, né? E soltaria um pouquinho mais o Zarate. Mas aí vamos lá, Patrick venceu, então a gente entra com o Patrick aí no lugar do Johan, né? Isso, aí pela direita, eu acho que não tem muita discussão, eu iria com o Pavon. Pavon, sem dúvida. Também. Fisicamente tá bem, pelo menos aparenta. O cara corre o jogo inteiro, nunca vi. O jogo inteiro, cara. Ele dá uns piques aos 42 do segundo tempo, que eu falo, cara, como assim? Questão do Pavon, ele deve jogar, precisa de jogar, é titularíssimo, assim, cravou. E é legal porque, assim, a gente aqui no canal, quem segue a gente, quem acompanha, a gente já vem pedindo a titularidade do Pavon antes desses jogos, antes dos resultados, assim, antes do time voltar a ganhar, a gente falava que o Pavon estava jogando bola e que ele merecia a titularidade. E, assim, a questão, para mim, dos pendurados aí, o Pavon é o que tem mais risco. Mas aí, sendo bem sincero, sendo bem honesto, é claro que tem clássico depois, mas você tem que pensar no jogo. 3 pontos contra o Palmeiras é importante. A gente sabe que clássico tem um peso muito grande, mas o Galo tem um elenco, tem totais condições de jogar e de superar o adversário, porque o Pavon é um cara que defende bastante também e tem uma entrega muito grande. E para ele ser amarelado não custa muita coisa. No último jogo mesmo, deu uma entrada lá que assim, foi no primeiro tempo mesmo. Ele tem algumas entradas, assim, às vezes ele passa um pouco do tom, né? Dá um carrinho ali para poder recuperar uma bola. Então, dos caras que estão pendurados, é o que tem mais risco de ficar de fora do clássico. Mas precisa de jogar, pensar jogo a jogo e é o compromisso, né? Cara, eu não reclamo muito dessa questão do Pavon, assim, dessa questão dele dar carrinho, marcar, porque e é o futebol argentino, cara, e é uma coisa que combina tanto com a gente, né? Nosso time é esse, é raça, cara, é vontade. O atleticano a gente quer isso, né? Eu também iria com o Pavon, e um detalhe interessante, acho que nem chega a ser uma informação, assim, não, pra torcida e tudo. Pavon é aquele jogador chato que ele quer jogar todo jogo. O cara quer todo jogo, ele quer jogar. Ele, né, aquela questão dele de início de ano, assim, ele não podendo jogar Libertadores, aí o Kudê ficava nessa, assim, ele entrava em alguns jogos, entrava alguns minutos, né, não estava entrando como titular, não estava jogando, pois isso deixava ele, não chateado, né, mas incomodava, assim, dele não estar jogando, né, e agora quando ele começou a ganhar essa sequência, ele tá bem, né, cara? Ele tá ganhando. Você vê que cada jogo que passa, o Pavon vai encaixando mais ainda no nosso jogo, vai entendendo mais ainda no nosso jogo. E pra mim, hoje, ele tem um papel importantíssimo no time. Sim. E os companheiros dele de ataque aí? Paulinho e Hulk. Eu não mexeria, não. Iria com a dupla. Também não, Paulinho e Hulk. Eu também acho importante isso também, Paulinho e Hulk. E pra mim também é uma coisa, uma cobrança que eu nunca fiz, cara,
Paulinho ficou um tempo sem fazer gols, né? E o Paulinho é um cara, tá mostrando que ele é um cara extremamente decisivo, né, cara? Mas acho que muita gente que cobre isso do Paulinho é porque às vezes não acompanhou a carreira do Paulinho assim a fundo e não entende o jogo do Paulinho. Paulinho nunca foi um camisa 9, nunca foi um cara matador, aquele cara que dentro da área ali, letal para fazer gol. Paulinho sempre foi esse cara de puxar o jogo ali pela ponta, driblador, abrir espaços. Ele sempre foi esse cara, e isso ele faz muito bem, cara. Né? Não é um cara que fica aparecendo o tempo inteiro ali pra torcida. É igual o Vargas, ele pode estar morto o jogo inteiro, e os caras falam assim, nossa, o Vargas o corre, não sei o quê. Cara, mas na hora que você vê a movimentação do time, toda hora o cara vai para trás e abre espaço e puxa uma zaga, puxa um lateral, puxa o volante com ele joga o volante lá para trás do zagueiro, o cara tá marcando ele, na hora que você vê, abre espaço, né? Então acho que o Paulinho tem essa questão. Então vamos lá, fechamos então com quem aí, Pedro, o nosso time? Fechamos com Everson, Bruno Fux na direita, Nathan Silva, Gemerson e Rubens na esquerda, Bataglia, aí Pavon na direita, Zarate no meio, Patrick na esquerda, Paulinho e Hulk. Olha que interessante, hein? Como que é futebol e como é difícil ser treinador, né, cara? Quem foi um dos melhores jogadores nossos no jogo da Libertadores? Entrou e mudou o jogo. Igor. E a gente nem comentou no cara. Nós nem comentamos nele, assim, o Patrick já entrou de titular e a gente nem comentou do Igor. Mas você vê como que é difícil ser treinador, né? Complicado. Pra se agradar todo mundo, né? Eu pensei no Igor aqui agora, eu falei assim, cara, a gente nem comentou sobre o Igor, né? Eu acho que, assim, é isso aí, acho que é importantíssimo esse resultado nosso, né? Não sei se vai ficar muito claro para torcidas que eu vou falar agora. Eu já falei numa última live sobre isso, é um pouco até polêmico, né? Eu falei que para mim Atlético Cruzeiro não é clássico mais, né? Isso já ficou. Clássico para mim é Palmeiras, é Flamengo, é River, é Boca, pensar nesse sentido, né? E para mim esse jogo do Palmeiras, o mais importante é essa questão dos 3 pontos, né? A gente não deixar o concorrente direto ganhar esses 3 pontos, abrir 3 pontos e distanciar, né? A gente segurar os caras, a gente fazer os nossos 3 pontos e continuar firme, né? Mas eu acho que é isso aí. Acho que vamos ter casa cheia, né? Torcida empurrando, assim, né? Acho que é importantíssimo também. Não de forma alguma é um pensamento de vira-lata, né? De forma alguma. E também não é pensar pequeno, é mais pensando em planejamento mesmo, na sequência do time, no momento do time. Hoje, Atlético e Palmeiras estão na primeira prateleira do futebol brasileiro. E o Palmeiras vem aí, com certa folga, é o melhor time do futebol sul-americano. Não é para pouco você bater 2 Libertadores assim, coisa que é muito difícil de você bater e ganhar. E se você faz um jogo competitivo contra o Palmeiras e o resultado não vem, não é fim do mundo, cara. Não é fim do mundo. Tipo assim, nossa, agora ficou tudo ruim, aí jogador não presta, Paulinho não presta mais, Zarate não presta mais, Kudê não presta mais. Não é assim, acho que não é. E nem se o Palmeiras perder, eu tenho certeza que se o torcedor do Palmeiras for por esse lado, ele vai se dar mal, porque pode queimar, né, um projeto que vem dando certo há mais de 3 anos, há 3 anos no Palmeiras. É um clássico nacional entre 2 equipes que estão na primeira prateleira do futebol brasileiro, e para mim o Galo tem sim essa responsabilidade de vencer, tá dentro de casa, vai jogar para vencer. Eu tenho certeza absoluta que os jogadores do Galo só pensam na vitória, e o time tem totais condições de vencer do Palmeiras, jogando bem, que é o mais importante. É isso aí. Ô, Pedrão, você vai fazer aquela questão do placar? Qual que vai ser o placar? Vamos lá, né? Palpites, tem que ter. Quer que comece comigo? Vamos lá, vai lá. Eu vou de 2-0 Galo. E quem vai fazer os gols? Vai ser o Pavon e Hulk. Ou Pavon e aí, Vitor? Pavon e Hulk. Pavon e Hulk? 1-0, gol de pênalti do Hulk no segundo tempo. Eu vou cravar e vocês me mandam um hambúrguer aqui para casa depois. Pô, para mim vai ser um pouquinho mais sofrido, assim. Vai ser 2-1 o jogo. Um gol do Zaratio e um gol do Pavon. Os argentinos vão fazer os gols amanhã pra gente. E mais 3 pontos.
E para mim o mais importante ainda, se a gente ganha esse jogo, a gente vai com uma segurança maior ainda para o jogo contra o Corinthians e jogar com inteligência, né, na Copa do Brasil. Acho que é Com o mais certeza. importante. É Né? isso aí. Mas é isso aí, acho que a gente tem mais alguma coisa aí sobre o jogo? Acredito que é isso, né? A gente comentou É isso. sobre os jogadores pendurados, até trazendo uma informação para o torcedor, opinião vem com informação também, claro. O Uhum. árbitro que vai, o árbitro que vai apitar a partida, Nossa. né, contra o Palmeiras tem média aí de. Se você puder só olhar o nome dele, por gentileza, Pedro. Mas Braulio, ele tem eu média sei o nome de. dele. Oi? Eu sei o nome dele, Braulio, não é isso? Olha Isso, é o aí, Braulio. Pedrão, Isso, confere aí. Vou confirmar média, aqui. média de. Braulio da Silva Machado, Isso. Ó, de Média de Santa seis Catarina. cartões. Média de 6 cartões amarelos por partida. aham, Costuma picotar o jogo. vou falar isso agora. E, e, é, é- e a questão do time, ele não é muito caseiro. Então, tipo, a gente pode passar aquela raivinha que a gente passou ali na Libertadores. Um cara que, tipo assim, Aham. então, assim, não adianta o Hulk cair, não adianta o jogador cair. Se for pouco contato, ele não vai olhar só, time da casa, eu vou dar falta. É o Pedrão, eu acho que o árbitro do jogo, né, o Braulio, eu acho um árbitro extremamente confuso na É, parte disciplinar dele. É, isso que me preocupa muito, tá? Eu acho que assim, às vezes ele inverte algumas situações de faltas e realmente essa questão que o Vitor falou de picotar o jogo, né? E isso irrita qualquer jogador, né, cara? É, essa questão de ficar picando o jogo o tempo inteiro, isso é cansativo. O jogo não anda, né, cara? O jogo ele não caminha. Isso é chato, né? Eu não gosto. Então, ele tem essa questão mesmo. Eu até falei numa live com o Rodrigo, que era uma coisa que me preocupou, sabe? Assim, eu até falei assim na live, assim, que a, a, a entrada do Braulio no jogo contra o Palmeiras já estava me fazendo pensar quem que seria o árbitro contra o Corinthians, sabe? Se for aham. o Braulio contra o Palmeiras, me fez pensar. Mas é isso aí, acho que com árbitro bom, árbitro ruim, vamos para cima, é galo, vamos ganhar do Palmeiras, o que vier na frente, a gente vai lutar. Torcida agora, como sempre, né? Já deu essa liga aí com o time, vamos empurrar essa turma aí, né? E nós vamos fazer a diferença mais uma vez. Aí, só uma informação, o Pedrão, o pessoal ficar aí de olho nas nossas redes sociais aí, Instagram, no Twitter, no próprio YouTube, porque é uma coisa também óbvia, né? Mas vamos lá. Caso o Galo não venda todos os ingressos, tá? Online aí até o horário do jogo aí, um pouco antes do horário do jogo, né? A gente vai ter a bilheteria do Mineirão aberta, tá? Beleza. Caso esgote os ingressos, é óbvio, não tem o que vender, não tem o que fazer, não vai ter a bilheteria. Tá? Mas é para o pessoal da grande BH, pessoal do interior de perto, ficar de olho, porque às vezes as pessoas esperam essa oportunidade para poder ir no Mineirão, né? E a gente vai deixar a torcida informada, tá? Durante o dia. Pode ficar tranquilo que eu vou ficar de olho aqui. E se eu ver que a bilheteria vai estar aberta e tudo, eu vou informar. E pra gente ajudar o Galo, né? O Galo tá precisando da nossa força aí, né? É isso. Perfeito, perfeito. Pra Mas cima deles, beleza, vamos torcer bastante e isso aí. quem sabe fazer o pós-jogo aí comemorando mais 3 pontos, mais uma vitória seguida, né? É isso Isso aí. aí. Agradecer a torcida atleticana que ficou com a gente até aqui, que assistiu até o final do vídeo. Bom jogo para você, se você for no estádio, se você for assistir em casa, no bar. Bom jogo Isso para aí. você, um bom fim de semana, né? Esse restinho de fim de semana aí. Fica com a gente vai trazer mais conteúdos semana após semana, dia após dia, para você aqui no canal. Um abraço.